apesar disso ser tão óbvio, eu quero te dizer que todas as ministrações que saem desse altar são direcionadas sim pelo Espírito Santo, eu posso afirmar isso. Não só quando eu ministro, mas quando os homens de Deus sobem aqui, mulheres de Deus sobem aqui, o Espírito Santo direciona. E Ele direciona porque nos conhece, Ele direciona porque sabe quem somos, Ele direciona porque Ele quer atingir a nossa vida. Amém? O nosso ser. Então nessa noite eu gostaria que abrissem ali, por favor, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 7. E deixa aberto ali. E as crianças podem entrar, por favor. Eu esqueci das crianças. As crianças podem se dirigir para a escolinha junto com as suas professoras. E crianças até 8 anos, e juniores, enfim, poderão entrar para aprenderem de Deus numa linguagem mais adequada a elas. E aí, pensando nesse contexto de Deus saber quem viria aqui, eu fico muito à vontade para crer que o que nós vamos tratar nessa noite, Deus vai falar contigo de maneira pessoal e particular. A gente tende a acreditar que numa ministração numa igreja as coisas são um pouco assim por sobre, meio que no coletivo, e apesar de nós falarmos para o coletivo, o Espírito de Deus que está aqui nesse lugar, ele fala individualmente, ele trata individualmente, ele fala com a gente, ele não fala ao povo, ele fala diretamente ao indivíduo, e é assim que nós queremos. Então eu quero crer que nessa noite o assunto que nós vamos tratar, independente de você estar vivendo nesse momento ou não, é necessário que nós aprendamos algumas coisas aqui, porque se não estivermos vivendo nesse tempo que se chama hoje, certamente já vivemos ou viveremos no futuro. Se vivermos já ministrados pela palavra de Deus, ou se estamos vivendo e seremos ministrados, porque Deus vai cuidar da gente, vai tratar da gente e vai nos conduzir por um caminho mais excelente. E é isso que eu creio. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra e tratar sobre dois assuntos que estão inseridos aí. Frustração e desistência. Que são duas coisas que rondam a vida do homem, independente de ter dinheiro, de não ter, independente de ser novo, ser velho. Essas duas coisas, tanto a desistência quanto a frustração, elas estão diante de nós o tempo todo. A vida é uma vida competitiva, a gente está competindo o tempo todo, com todo mundo, enfim. Mas a gente se depara com esses dois aspectos, tanto a desistência como a frustração, de maneira muito constante. A gente sonha, idealiza, tenta, e aí as coisas não acontecem a contento e a gente acaba desistindo. E por outro lado, coisas que a gente espera, que a gente, caramba, isso vai acontecer, e às vezes são coisas que são sinalizadas e você tem quase certeza que já está tudo certo, e apesar disso você é frustrado. E Deus quer tratar dessas áreas com a gente. E eu coloquei aqui em cima duas coisas que eu quero dizer para você. Primeiro, o que fazer quando não acontece o que a gente espera, né? A segunda coisa é quando o mar não está para peixe. Você já ouviu essa expressão, não já? Quando o mar não está para peixe? A que te remete isso? Quando o mar não está para peixe. Não está para peixe é quando eu vou investir tudo que eu tinha de estratégia, de esperança, de vontade, enfim. Mas as coisas não aconteceram. Aqui, literalmente, a gente pode aplicar esse contexto de o mar não estar para peixe. Foi uma experiência que os discípulos tiveram e que, no fundo, todas as coisas que são ditas ali vão nos ajudar a encontrar uma direção para isso que a gente está falando nessa noite.
que é o sentido da desistência e das frustrações. Deixa eu ler com vocês de 1 a 7 para a gente entender. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Repete isso comigo, por favor. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pode ser mais forte. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Só até aí. Obrigado. Eu sou assim, eu não me considero louco, como o diabo às vezes diz que ele é, quando pensa nas coisas de Deus, mas eu me considero sonhador. Essa é a palavra que eu atribuo a mim. Eu sou um pouco sonhador. Quando eu olho para essas parábolas, para essas histórias, aqui não uma parábola, mas uma história mesmo, uma história real, eu fico pensando e sonhando e imaginando o que aconteceu ali. Jesus age na vida da gente de formas diferentes, especiais, de maneira muito tremenda. E eu imagino que nesse dia Jesus deu uma ordem aos peixes para que eles sumissem um pouco. Dá uma sumida, dá uma desaparecida, porque eu vou precisar agir, eu vou precisar fazer, eu vou precisar ensinar. E a Bíblia diz que naquela madrugada, esses homens, os discípulos que eram pescadores, Simão aqui ainda nem discípulo era de Jesus, estavam num processo, Jesus estava se aproximando deles para estar junto. E acontece uma coisa muito interessante: os caras que sabiam tudo de pescaria passaram a noite toda e não pegaram nada. A primeira coisa que eu entendo e que eu aprendo com isso é que as nossas competências e a nossa capacidade de realização, ela vai estar sempre limitada e vai ter sempre um ponto de limitação nessa coisa. Porque por mais competentes que sejamos, por mais capazes que sejamos para a realização daquilo que fazemos, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, vamos sempre achar um ponto de limitação. A gente sempre vai se deparar com uma situação, com um momento que a gente vai dizer assim: agora eu não sei mais como fazer, agora eu não consigo mais, agora chegou o meu ponto, o meu limite, eu fiz tudo que eu sabia, eu joguei a rede de todos os jeitos, joguei para trás, joguei para frente, joguei para o lado, viajei em tudo quanto é direção e jogando a rede, arrastei a rede, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Chega um ponto que não tem mais o que fazer. E eu gosto quando chega esse ponto, tão somente pelo aspecto de ter a certeza de que Jesus vai fazer alguma coisa. Na vida de quem tem compromisso com Deus, na vida de quem ama o Senhor, na vida de quem se relaciona com Ele, eu não consigo imaginar que Jesus deixa a gente viver a nossa vida sem nenhuma interferência no tocante a nos abençoar. Eu entendo que Ele não interfira no aspecto das nossas escolhas, porque Ele nos deu livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Mas Ele sempre estará interessado em abençoar a gente. Eu olho para Jesus, eu olho para as Escrituras, eu olho para as experiências dos homens de Deus da Bíblia, e eu vou ver sempre, em
em todo tempo, Deus querendo abençoar. Apesar da dificuldade que o povo tem de entender, apesar da dificuldade que nós temos de compreender as coisas, Deus sempre vai estar predisposto a abençoar, a fazer milagre na nossa vida, a realizar aquilo que a gente chega ao ponto de dizer, não sei mais como fazer, eu não consigo mais, e aí nesse momento não adianta fazer mais nada. A gente aplica os nossos esforços de diversas maneiras, nas diversas frentes que a gente consegue, contudo chega um momento que não dá mais para fazer. E é esse o momento que Jesus entra. E aí eu quero me referir, quero lhe voltar a você que entrou aqui nesse lugar nessa noite, exatamente vivendo uma realidade como essa. É possível que você tenha vindo a esse lugar e esteja vivendo essa situação. Bom, eu já lutei com tal situação, eu já lutei com tal problema, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu não consigo mais. Eu não sei mais o que fazer. Ótimo, chegou a hora de Jesus agir. Chegou a hora dele entrar na tua situação. Chegou a hora e chegou o momento que ele vai começar a fazer algumas coisas esquisitas que você a princípio não vai entender absolutamente nada, mas ele vai fazer isso para te abençoar, para te mostrar que ele é Deus e continua sendo Deus, apesar das tuas tribulações, apesar das tuas dificuldades e apesar das tuas lutas. E a palavra que Deus manda te dizer nessa noite, e que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que ele continua sendo Deus. Amém. Apesar de você não conseguir enxergar uma saída para o teu problema, apesar de você não conseguir depois de já ter pensado em tudo, você não conseguir achar uma solução, eu quero te dar uma palavra. Jesus está neste lugar e ele manda te dizer, a solução está comigo, meu filho, a solução está comigo, minha filha. E eu olhei para essa coisa de Jesus estar na praia. Jesus estava na praia e os discípulos, a multidão o comprimia, o apertava. Era a marca de Jesus. Onde ele estava ontem domingo, eu estava pregando lá em Caxias, a gente tratou sobre a marca de Jesus era essa. Onde ele estava uma galera, todo mundo queria estar junto, e isso gerava uma certa dificuldade. E nesse dia específico, Jesus estava à beira de um lago, ou de uma praia, num lago grande, numa lagoa. Quando a gente lê sobre mar na Bíblia, o mar, para a realidade deles, era tipo uma lagoa para nós. A lagoa de Maricá, por exemplo, era considerada um mar para eles lá da época, enfim. E Jesus estava ali na praia, todo mundo querendo ouvir, todo mundo apertando. Jesus não conseguia nem falar. Jesus estrategicamente faz algo, mas eu imaginei o que Jesus fez antes disso. E para mim, Jesus antes disso mandou os peixes saírem. Eu não sei onde é que esses peixes foram, irmãos. Eles ficaram pescando a noite toda, mas eles não pegaram nada. Eles, apesar da sua competência, do seu conhecimento, daquilo que eles sabiam fazer, e às vezes nós colocamos a nossa confiança nisso. E o Espírito manda te lembrar, olha, por mais competente que você seja, por mais habilidoso que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais dotado de estratégias que você seja, existe um momento que você não vai conseguir, sozinho não vai. E eu imagino que Jesus já, olhando para tudo que ia acontecer, ele manda os peixes sumirem. Essa madrugada não tem peixe para ninguém, somam todos. E os peixes desaparecem. E eles ficam ali no mar e lançam. Eu já pesquei. Quantos aqui já pescaram? Levanta a mão assim, ó. Tem uma galerinha aí. A gente, mesmo quando tá ruim, a gente fica na expectativa e às vezes para a noite, né? Perde um tempão ali, e aí pega um bagrezinho e acha que já pegou a curvina, né? É um negócio assim meio doido, o sentimento dos pescadores. Mas a gente é meio persistente, apesar da dificuldade. Eu lembro de uma vez que eu estive com alguns irmãos da igreja, num determinado lugar, lá em Maricá, e o pastor Marcelo também estava com a gente, e foi um dia assim que eu escolhi pescar. E quando o pastor escolhe pescar, os discípulos têm que estar juntos, né? E aí naquele dia estava chovendo, mas estava, sabe, aquela chuvinha, aquela garoinha, e os caras não estavam pescando, e eu estava tentando pescar, não peguei nada, e a gente só se molhou, e fomos para casa sem nada, e eles ainda brincando, aqui a gente não faz pelo nosso pastor, não é?
Então é meio assim, a gente fica insistindo, né? Quando a coisa não está dando muito certo. E eu quero te falar uma coisa, ainda que você insista com toda a tua força, se Deus tiver feito algo e tratado algo na sua vida para tratar você, permitido algo na tua vida, melhor dizendo, para tratar você, saiba que nem todo esforço e persistência vai te conduzir a alguma coisa. Porque se Deus está nisso, e eu não consigo acreditar na vida de gente que tem intimidade com Deus, que conhece a Deus, e que Deus não interfira positivamente na nossa vida, nas nossas relações, nas nossas escolhas. Deus vai estar sempre presente para interferir, sim, quando a gente achar que não tem jeito. Deus vai estar ali para fazer diferença. E aí, conjecturando a possibilidade de Jesus ter dito num dia antes para os peixes sumirem daquele lago, no dia seguinte Jesus estava à margem. À margem, a multidão o comprimia, o apertava. E aí ele faz algo, porque ele queria que Pedro ou Simão tivesse uma experiência com ele. Quem sabe o problema que a gente está passando é para que a gente tenha uma experiência diferente também. Eis aí o que o Espírito diz à igreja nessa noite. De repente a gente está passando por um problema, mas é um problema que Deus está totalmente no controle dele. Você está desesperado, mas Deus continua no controle. E fala assim: eu vou te mostrar que eu sou Deus. Aleluia. E vou fazer com que você tenha uma experiência que vai mudar a tua visão, a tua ótica de tudo que você faz. Porque você se acha, você pensa que você é fera, você pensa que as tuas habilidades e os teus talentos e dons são suficientes para arrebentar. E aí Deus mostra pra gente, entra e fala assim: eu vou precisar te ensinar. E o Espírito Santo está falando ao meu coração nesse momento. Deus está ensinando coisas a pessoas que entraram nesse momento. Deus vai te ensinar. O que você está passando não vai ser para você morrer, mas o que você está passando vai ser para você aprender a se relacionar com Deus, a ter uma experiência nova e a viver uma realidade de vida que você nunca experimentou. Porque a caminhada espiritual, ela é como uma escada, como foi dito aqui pela manhã. Nós vamos subindo, nós vamos galgando degraus. E eu quero te dizer, Deus está te chamando para você subir um nível. E aquele que sobe um nível nunca mais é atingido pelas coisas do nível de baixo. O nível de baixo passa a ser só uma experiência que você teve no passado, mas elas nunca mais te atingirão fortemente. O que acontece é que quando você está no nível que Deus quer tratar você, que Deus quer mexer com você, que Deus quer mudar a tua forma de agir e pensar, que Deus quer, converter o teu coração, nesse nível você vai enfrentar coisas que você diz: eu não consigo, eu não suporto, eu não sei como fazer. E aí Jesus pede o barco. Me empresta o teu barco. É isso que Jesus diz. A Bíblia diz que tinham 2 barcos na beira do mar, da beira daquele lago. E Jesus se dirige a Simão e fala: eu quero o teu barco. Eu preciso do teu barco. E o Espírito Santo está falando nessa noite para nós: eu quero a tua vida. Eu preciso da tua vida. Eu quero usar você. Você vai ser um instrumento. Você vai ser um instrumento de proclamação da minha palavra. Você vai ser um instrumento de proclamação das minhas verdades. Mas você vai passar por um processo. Já passou, está passando, está à beira do mar agora, já num contexto de desistência. Frustração e desistência junto. Frustração porque passou a noite toda tentando e não conseguiu. Desistência porque agora já não tenho mais forças. Eu já não consigo mais. Já amanheceu o dia, já estou esgotado e não consigo mais. E aí nesse ponto que Jesus entra na nossa história para dizer assim: eu quero o teu barco. Me dá o teu barco. E tem gente que reluta para dar esse barco. Tem gente que quando se aproxima de Deus, ao invés de oferecer o barco, conta os problemas.
Possivelmente Simão tinha toda a razão para dizer naquela hora para Jesus: Jesus, peraí, eu estou com um problema, eu passei a noite toda pescando e não aconteceu nada, e eu vou para casa duro, sem dinheiro, sem peixe e sem ter o que comer. Esse é o meu problema. E o erro, muitas vezes, em nós, está em querermos, antes de qualquer coisa, apresentar sempre o nosso problema. O nosso problema é esse. O meu problema é esse, irmão. Eu tenho o meu problema, olha o meu problema aqui. Quer fazer uma experiência? Pede para alguém orar em gratidão a Deus. Experimente fazer isso. Vamos orar. Irmão, ora aqui, em gratidão a Deus. Agradeça a Deus. A pessoa começa: Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e tal, mas eu quero te pedir também. Natural. A gente muda isso assim muito facilmente. E pedir, e estar diante de Jesus para pedir. Eu aprendi que Pedro ou Simão, nesse momento, não pede nada. Tem um momento, amados, que a gente não tem que pedir nada. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o que você está vivendo. Tem um momento, e o momento é esse. E a palavra de Deus para nós nessa noite não é para a gente sair daqui, sabe, encantado com uma história. É para a gente sair daqui trabalhado e tratado naquilo que o Espírito está falando para a gente. Esse momento, não peça nada. Entregue o teu barco. Amém. Dê a Ele o teu barco. Você pode entregar o teu barco para Jesus nessa noite? Jesus está interessado no teu barco. Os problemas que você teve com o barco, com as redes e com a tua casa e com a tua família, a posteriori Jesus também não vai deixar passar, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Amém. Mas a primeira coisa que Jesus pede é o teu barco. Ele fala assim: me dá o teu barco, me empresta o teu barco, deixa eu fazer parte do teu barco. Esse é um momento que eu estou precisando entrar no teu barco. Sabe por que muitas vezes nós não vemos as coisas acontecerem? Porque nós não damos oportunidade para Jesus entrar no nosso barco. Porque a gente olha Jesus como o Simão estava olhando, cuidando das suas coisas, lavando as suas redes, e olhando Jesus lá na praia, oprimido pela multidão, precisando de um barco, e sem uma perspectiva, sem ninguém que pudesse fazer isso. Nessa noite, não diferente é isso, Jesus está aqui. Está aqui para pedir o teu barco, Elias. Está aqui para pedir o teu barco, Simão. Está aqui para pedir o teu barco, Deus. Teu barco, teu barco, teu barco, teu barco. Você que veio, o teu barco. Jesus está querendo usar o teu barco. Qual é a tua predisposição de deixar Jesus usar o teu barco? Antes de qualquer solução de problema, Jesus quer o teu barco. O teu barco, entrega o teu barco. Eu vou te falando comigo agora, em nome de Jesus, vamos fazer uma declaração. Senhor, a minha vida é tua, meu barco é teu. Usa a minha vida, usa o meu barco, para a tua glória, para o teu louvor. Só para Deus. Aí Jesus entra no barco, fala à multidão. Existe uma versão da Bíblia, que não é essa. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela traz essa história de uma forma muito boa para a gente ler. Mas eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas. Quando Jesus entra no barco, Jesus faz o que Ele quer fazer. Tem aí, pessoal? Jesus... Opa, apareceu aqui. Vamos lá. Obrigado. Eu só não estou conseguindo baixar aqui o buraco. É deslizando ou não? É? Não está. Não está deslizando. Para descer o texto. Obrigado. Aí. Esse aqui está. Ele entrou num dos barcos, diz a palavra, o que pertencia a Simão. Pediu-lhe
que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava. Jesus usando o barco de alguém para falar à multidão. Quando termina essa coisa, versículo 4 diz assim, pode ir colocando também, tá, Simoninha, só para a gente comparar aí as diferenças de tradução. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Olha como está diferente. Faze-te ao mar alto. Eu gostei muito dessa versão aqui, porque eu quero falar do contexto de profundidade. Aí Jesus diz assim, olha, agora, já que você me deu o teu barco, deixou eu fazer aquilo que eu quero fazer, eu vou começar a te desafiar. Vou começar a mexer em coisas que você se recusa a permitir que eu faça. Ir para o fundo, amados, aponta para uma experiência mais profunda. Essa coisa de ficar no raso é uma das maiores razões pelas quais nós desistimos. Estar no raso representa desistir. Ora no barco, ora na areia. Ora no barco, ora na areia. Eu desisti. Eu já desisti. E eu tenho que confessar que eu já desisti. Jesus faz um desafio que é para mudar tudo. Ele está te levando para águas profundas nessa noite. Essas águas profundas não são só pelo aspecto de lá onde foram os peixes se esconder, mas é pelo aspecto não desista. Não desista. Eu vou te levar para um lugar e para uma situação que você não tem como descer desse barco e parar de pescar. Você não tem como descer desse barco e desistir. Eu vou te colocar já numa posição em que lá só eu e você, lá só eu e você, a tua fé e o meu milagre é o que vai acontecer naquele lugar. O lugar mais profundo aponta para a tua experiência mais profunda com Deus. É quando ninguém vai poder te ajudar. É quando ninguém vai poder dizer, olha, eu vou dar um jeitinho aqui e vai ficar tudo bem. É você e Deus, é você e Jesus, no mais profundo do mar, onde não tem chance de desistir, porque Jesus não quer que você desista. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu estou te levando para o fundo, porque eu não quero que você desista. E se você permanecer, você vai ver um milagre acontecer. E o milagre vai acontecer em cima de todas as suas tentativas. Tudo aquilo que você tentou fazer, colocou Deus dentro de uma caixinha, considerou todas as possibilidades e descobriu que não existia nenhuma saída, não existia nenhuma chance. Aí Deus fala, agora eu vou te levar para o fundo, e é lá no fundo que eu vou revelar a você o meu poder, e você vai me conhecer e vai saber quem eu sou e vai saber como eu vou agir na sua vida. Aleluia. E para o fundo às vezes não é fácil, principalmente quando a gente já foi, principalmente quando a gente já tem uma bagagem. Cara, o Espírito Santo manda falar isso aqui também. Às vezes a gente tem uma bagagem de evangelho e essa bagagem acaba de uma certa forma contribuindo contra nós, sabe? Porque a gente começa a olhar para as situações, não, mas eu tenho experiência, e aí você não quer nem ouvir Deus, você não quer nem ouvir Jesus, você não quer nem uma opinião do homem de Deus, você simplesmente está lavando as redes e desistindo. E aí a tua experiência, tudo aquilo que você tem nesse momento, Jesus fala assim, vai para as águas onde são mais fundas. E a todos, lancem as redes para o lugar onde ninguém está. Se eu puder traduzir isso para você nessa noite como algo especial, vá para um lugar onde ninguém está. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O Espírito Santo está falando para você. Escuta a voz do Espírito Santo. Por favor, escute a voz do Espírito Santo. Vá para um lugar onde ninguém está. Esse não é um lugar de desistência. Muitas vezes a gente escolhe o lugar da desistência, que é o raso. E são as coisas mais rasas.
E as coisas mais rasas implicam em a gente começar a entender pela nossa ótica. E quando a gente começa a entender pela nossa ótica, a gente começa a dizer, não vai ter jeito, então eu tenho que desistir. Eu fui frustrado numa determinada área, numa determinada situação, então agora não tem jeito, eu tenho que desistir. Jesus nessa noite está falando para você, em nome de Jesus, receba essa palavra. Vamos para águas fundas. Estou te chamando para águas mais fundas. É mais profundo. É muito mais profundo. Você já parou, já está lavando as redes, mas eu estou te chamando para recomeçar. Vamos lá para o fundo, porque o que eu vou fazer agora vai ser excelente. O que eu vou realizar na tua vida vai ser coisa tremenda, coisa grande, coisa que você não vai nem entender, você não vai compreender com os teus pensamentos, com as tuas cogitações, você não vai compreender com a tua capacidade, você não vai compreender com o teu potencial. Nada disso vai estar disponível para mim e nada disso me interessa. Nem mesmo as tuas experiências de frustração me interessam agora. Agora me interessa te levar para o fundo. Vamos para o fundo comigo. Aleluia. Aí Simão responde uma coisa que a gente fala toda hora. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira. Tem gente aqui que fala assim, Senhor, eu estou cansado disso. Verdade, sim. Esforçamos-nos a noite inteira. Eu fiz tudo que podia fazer. E não pegamos nada. Não aconteceu nada. O que fazer quando nada acontece? Eu recebo a palavra do mestre e obedeço o que ele me diz. É só. Sabe por quê? Porque as minhas experiências de frustração não servem para nada. Tanto não serve que quando a palavra de Deus fala para nós buscarmos alguma coisa do nosso passado, ela fala para lembrarmos de coisa que possa nos trazer esperança. As tuas frustrações, as tuas perdas, tudo aquilo que não deu certo, não serve para nada, nem para você e para Deus. Deus não quer isso. Deus não quer que você chegue no teu quarto e fique se lamuriando e dizendo, Deus, não deu certo, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. E aí Deus fala assim, eu quero ouvir outra coisa, filho. Eu quero ouvir se o teu barco eu posso entrar nele. Eu quero ouvir se você está disposto a ir para o fundo comigo. É só isso que eu quero ouvir. Esse lamúrio das frustrações do teu passado não me interessam agora. Não preciso disso. Deus não trabalha com isso. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Aí ele fala que essa versão é linda. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Sabe lançar redes significa? Vou começar de novo. Vou tentar mais uma vez. Traduzindo mais um pouco, não vou desistir. Amém. Não vou desistir. Deus não quer que você desista. Te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Não desista. Não desista. Não desista tão somente porque Ele te ama. Não desista tão somente porque Ele tem o controle da tua situação. Não desista tão somente porque Ele vai fazer milagres. Porque Ele vai realizar aquilo que você não consegue fazer. Ele vai fazer aquilo que você não faz. Sabe? Já tentou de tudo? Então ótimo. Chegou no ponto que Jesus precisa entrar para mudar isso. E agora Ele vai entrar. E o Espírito manda te dizer isso e eu não brinco com essas coisas. O Espírito manda te dizer isso. Agora eu vou entrar. Se você permitir, eu vou entrar. Vou entrar na sua vida, vou entrar no teu barco, vou mudar a tua história. Vou entrar para fazer algo. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Aí eu viajei de novo aqui. Você imagina todo mundo ralando a noite toda, ninguém pega nada.
Deixa eu te falar, amados. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus está fazendo, não é só para que você viva uma linda experiência. É para que as pessoas que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, os caras tentaram a noite toda, lançaram a rede a noite toda, mas de repente acontece uma loucura. Aos olhos dos homens isso parecia loucura, vamos lançar a rede de novo. Eu imagino todo mundo voltando já para recolher, porque já tinham desistido, e agora um barco sai da margem e Jesus está dentro dele, e esse barco vai para o fundo de novo. E aí quando esse barco vai para o fundo, as experiências internas ali, ninguém nem sabia o que estava acontecendo, mas as redes foram lançadas e eles trouxeram muito peixe. Eu acho que os peixes daquele lago todos foram para aquelas redes, né? E eu não duvido que Deus possa fazer isso. Amém. E aí eles fazem sinal: pessoal, me ajuda aqui, porque o negócio aqui está estranho. Deus quer usar o teu problema para sarar a vida de gente, para sarar pessoas, para curar pessoas, para mudar as circunstâncias de gente que viveu também, ou está vivendo o mesmo problema que você. Só que a diferença é que Jesus está no teu barco. A diferença é que Jesus te chamou e Ele falou: eu quero entrar no teu barco. Se você não percebeu, tinham 2 barcos na margem. E Jesus se dirigiu a Simão e falou: Simão, me empresta o teu barco. Jesus não se dirige a todos, mas Ele se dirige àqueles que têm compromisso com Ele. Jesus se dirige àqueles que amam a Ele. Jesus se dirige àqueles que se relacionam com Ele. Nesse momento, Jesus está falando contigo e dizendo: eu quero o teu barco, porque eu vou fazer uma obra aqui tão excelente, que aqueles que passam pelos mesmos problemas que você vão também ser abençoados pela bênção que eu estou trazendo para a sua vida. E as pessoas vão ficar admiradas, porque tentaram e não conseguiram. Mas agora Jesus entrou no teu barco. E Jesus no teu barco, Ele faz toda a diferença. Ele faz diferença para a tua vida, para o teu barco, mas faz a diferença para a humanidade, faz a diferença para as pessoas, faz a diferença para os teus vizinhos, faz a diferença no teu trabalho, onde você trabalha. Se Ele está no teu barco, as coisas vão mudar, amado. E aí pedem ajuda e a ajuda vem, os barcos vêm, encostam e mesmo assim quase afundam. Aleluia. Aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado, pega aqui. Obrigado. A maneira que Ele escolheu para fazer, mesmo que você não concorde, deixa Deus fazer. Você não está entendendo nada, mas deixa Deus fazer. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de criar expectativas para te frustrar. Deixa Deus fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o teu barco. Deixa Ele entrar. E a gente se pega na... Eu já estou finalizando. A gente se pega na seguinte questão. Muitas vezes. Nós achamos que sabemos como dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E as nossas orações, muitas vezes, são orações direcionadas nesse sentido. Eu digo para Deus, Deus vai ter que me ouvir do jeito que eu quero. Outro dia eu estava vendo um pôster de alguém que postava alguns líderes do Brasil, e um dizendo: eu determino, o outro dizendo: vai acontecer, o outro dizendo não sei o quê, e Jesus dizendo: Pai, seja feito conforme a tua vontade. E aí o final do post dizia assim: quem está certo? Sabe, essa coisa de determinar, a única coisa que eu posso, de fato, creio que faça sentido determinar, é que Satanás não tem acesso à minha vida, isso é bíblico, que ele não faz comigo o que ele quer, isso é bíblico. Agora, o que Deus vai fazer? Não sei. Como é que Deus vai fazer? Não sei. Tem um texto em Romanos
para mim, é uma das mais lindas declarações que um ser humano um dia pôde escrever. Ele diz assim, Romanos 11:33. Como são grandes as riquezas de Deus. Eu gostaria de a gente fazer essa declaração juntos, porque talvez isso traga também para nós uma consciência de que Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele faz comigo. Repita comigo. Como são grandes as riquezas de Deus? Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria? Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Dizer para Deus, faça assim, Senhor. O Senhor tem que ser desse jeito. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele. E tudo que existe, tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Percebe? Não é um comodismo, não é uma acomodação, é uma confiança. Eu não posso dizer para Deus a forma que Ele vai resolver o meu problema, porque eu não tenho sabedoria para isso. Eu não sou conselheiro de Deus. Meu papel é deixar Ele entrar no meu barco e me levar para o fim. Eu vou encerrar uma carta. Quando eu li essa carta, ela mexeu muito comigo. E é uma carta enviada a um pastor e em seguida a resposta do pastor. Preste atenção, você que está vivendo um momento de frustração, de angústia, de luta. A carta se inicia da seguinte forma: minha filha foi sequestrada e assassinada. E Deus? E aí vem o título: luto e paz. E continua dizendo o seguinte: querido pastor, eu vou omitir aqui o pastor e o nome das pessoas, mas quero que você preste atenção aqui. Devo levar uns 5 minutos a 8 para ler tudo isso aqui. Mas gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu sou uma mãe que acaba de perder uma filha linda, maravilhosa, de 26 anos, com apenas 5 meses de casada. Hoje faz 7 dias que a perdemos. Ela era poesia, cor, música e sensibilidade. Nós somos uma família que conheceu Jesus quando as nossas 3 meninas tinham entre 3 e 8 anos. Passamos por grandes lutas e desafios e congregamos na igreja presbiteriana do setor sul de Anápolis com o pastor fulano. Seguimos os seus passos todas as vezes que você esteve por aqui, falando para o pastor a quem ela endereçou a carta. Quarta-feira passada, por volta das 13 horas, meu marido me falou que tínhamos que ir para Goiânia. Porque a nossa filha do meio, a Poliana, tinha desaparecido. E minhas pernas sumiram. Mas eu levantei e entrei no carro para ir com ele para Goiânia. Pois ela morava lá e estava casada e feliz. Apenas com 26 anos, a publicitária mais conhecida da cidade por causa da sua alegria e capacidade de incentivar empresários a acreditarem em seus próprios negócios. Os homens da família foram para a delegacia e nós, as mulheres da família, ficamos 30 horas orando, clamando a Deus e esperando o pedido de resgate, tendo em vista que o carro já havia sido encontrado com seus pertences dentro e o mesmo havia sido queimado para apagar provas e digitais, dificultando o trabalho da polícia.
oramos sem cessar e ouvimos e lemos a palavra e tivemos a certeza de que o resgate seria pedido e esperamos que ela voltaria para nós e com a sua tremenda capacidade poética e criativa e como uma menina apaixonada por Jesus ainda escreveria um livro para promover quebrantamento e conversão em muitas vidas. A única palavra que eu queria ouvir nestas 30 horas de vigília e emoção, aflição e angústia profunda era a encontrar, ou um toque de um telefone com o pedido de resgate. Finalmente, alguém entra naquela casa onde estávamos, amigos e parentes amontoados na sala, escorregando no sofá para o chão, do sofá para o chão. Então ouvimos, achou. Mas foi encontrada morta com 2 tiros. Acabei de ler sobre o amor de pai que agradece a Deus por saber que seu filho, para ficar livre desse mundo tenebroso, chamado por Jesus. Não consigo neste momento ter este sentimento de gratidão, porque tendo certeza de que não era esse o desejo dela também. Nós todos estávamos fazendo uma campanha de oração e eu sei quais eram os planos dela para o futuro, planos de paz, de criação, de crescimento, para que o mundo conhecesse o talento gratuito que Deus lhe deu. Não posso considerar que a minha não aceitação é egoísta. Ela queria viver aqui com o seu querido marido, a lua de mel, que a esperou por 8 anos. Ela queria ter filhinhos e levá-los para jogar bola com o avô que não teve meninos, só meninas. Ela queria realizar sonhos comunitários. No ano passado ela criou um site chamado Amigo Inédito para movimentar os internautas e fazer boas ações e registrarem seus depoimentos nesse site. E agora? Eu entendi a resposta que deram para o Mano, se referindo ao pastor, mas voltar a falar com Deus está difícil demais. Tem hora que é assim, amado, dói muito. Você não consegue nem se voltar para falar com Deus. E é bom, é importante a gente ser sincero nessa hora. Ainda não sabemos quem foi o sujeito que atirou nela, mas eu não posso acreditar que foi vontade de Deus. Olha essa colocação. Se foi o ódio do inimigo das nossas vidas, eu pergunto, por que Jesus deixou assassinos interromperem a caminhada de uma mensageira de Deus? Resposta. Minha irmã amada, graça e paz. Do meu ponto de vista, Adão não deveria ter pecado. Caim não deveria ter matado Abel. Os filhos de Caim não deveriam ter construído Babel. Cão não deveria ter abusado da nudez do pai, Noé. Abraão não deveria ter gerado filho de sua serva, de sua serva Agar. Jacó não deveria ter enganado Esaú e nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José. Moisés deveria ter entrado na terra de Canaã. Essa aqui é uma das coisas que a gente mais questiona. Que Moisés não entrou na terra, né? Moisés deveria ter entrado na terra de Canaã. A filha de Jefité não deveria ter sido morta pelo voto do pai. Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Davi não deveria ter surtado nunca e por isso não deveria ter perdido nenhum filho. Isaías não deveria ter sido cerrado pelo meio. A mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como parábola para ensinar os incrédulos. Oséias não deveria ter sido tão infeliz no casamento. Os inocentes deveriam ter sido poupados em todas as chacinas. Nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos. Nenhuma mãe jamais deveria ter comido seus filhos no auge da fome. João Batista deveria ter vivido vida longa e honrada ao invés de acabar sem cabeça em razão de um corpinho bonitinho. Jesus, o verbo, a palavra, não deveria ter sido morto. A ressurreição não deveria ter sido tão discreta. Os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho. Todos foram.
Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido, uma morte sem sentido, banal, enquanto os maus prosperam, enquanto a injustiça foge do juízo, enquanto a verdade é pisoteada, enquanto a maldade se torna poder, enquanto gente boa some sem explicação. Sim, entregue a minha visão menor do que a de uma ameba e mais egoísta do que eu mesmo posso discernir a profundidade do egoísmo. Eu poderia consertar o mundo, impedir todas as injustiças, ajudar Deus a ser Deus, determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida, enfim, eu, entregue a mim mesmo, seria tão cheio de boas ideias que ninguém que eu amasse morreria. Sim, ninguém. E se morresse, seria com meu consentimento, entendimento, compreensão e apoio. E apoio a Deus na sua soberania. Se fosse o Deus do mundo, ninguém morreria. Ou então, ninguém que eu gostasse e da minha casa, certamente ninguém morreria. Não enquanto eu estivesse vivo. Eu, todavia, há muito aceitei e vi que de fato não vejo. Percebi que de fato não discerno. Entendi minha limitação de entendimento. Constatei que meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por meus sonhos. Aprendi que meus amores são meus e por minha casa. Pois morre o vizinho e não sinto... morre o jovem da esquina e logo esqueço. Milhares são vitimados e eu apenas lamento. O mundo acaba em vários lugares da terra e eu agradeço que não seja aqui. E aqui é onde eu moro, vivo. E aqui não posso conceber que aconteça o que no mundo inteiro acontece. O que não dá é para sofrer em nome de sua filha, os sofrimentos que ela não está sofrendo. Sim, pois você queria ver a sua filha casada e feliz no casamento, tendo filhos, se realizando profissionalmente, etc. Estes são os seus sonhos e um dia foram os dela. Mas saiba, agora já não são mais os dela, mas apenas seus, por ela e para ela. Hoje, para ela, o melhor marido é névoa perto da glória. A melhor lua de mel é amarga se comparada à alegria dela. Os filhos mais lindos são miragens quando comparados aos encontros de amor que ela está tendo. As realizações profissionais que lhe orgulhariam, hoje, agora, para ela, são canseiras enfado que cessaram. O problema é que você não teve tempo para se realizar nela. É claro que a dor é indescritível. E ninguém pode dizer que não conheço tal dor. Mais de uma vez. Todavia, é como o pai que perdeu o filho, como o filho que perdeu o pai, como o irmão que perdeu o irmão, como o amigo que já perdeu milhares de amigos, que lhe digo que meus sentimentos seriam todos como os seus. Não fosse o fato de discernir faz tempo que a maior dor dos enlutados é ainda egoísmo pelo outro, cuja alegria está plena, mas não a nós. E também vi que tais sentimentos são todos o resultado de minha vontade de me ter nos meus filhos, de me reproduzir neles e assistir tal fato, ou seja, descobrir com toda honestidade que minha frustração era não poder gozar a vida neles, nos que se foram. Entretanto, hoje, o que lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é, então, que me faz dizer o que digo? Ora, é a simples coerência com a fé que professo. É a simples coerência com Jesus. É a simples coerência com a existência que mata os homens dos quais o mundo não é digno. É a coerência com João Batista, que não era inferior ao meu filho fulano, e mesmo assim morreu por um capricho. O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé que se projeta para a vida, que é, sim, somente tal poder
que pode nos fazer vencer tal dor, a qual, por mais legítima que seja, sempre mistura amor e egoísmo, sempre mistura fé e privilégio, sempre crê que a vida eterna é uma belezinha apenas para quando a gente estiver caquete. Leia os evangelhos e veja se é justo você pensar que a vida dos discípulos de Jesus esteja para além da calamidade. Sei que no modelo da minha resposta chega a você como um vinagre na ferida, infelizmente. No entanto, não tenho consolações vazias e nem digo a ninguém o que Jesus jamais disse. Jesus nunca consolou ninguém dizendo: ah, que pena, tadinho, tão novinho. Na realidade, ao olhar o mundo, mas creio e internalizo como verdade a declaração que diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E que eu digo, você não entende agora, mas compreenderá depois. É justo e sadio chorar os nossos amados. O que não é certo é perguntar por que em um mundo que mata tanto todos os dias, gente que a menos também possa vir a morrer. Além disso, o fato de ter sido um sequestro seguido de assassinato, do ponto de vista de Jesus, não muda nada, posto que lhe tenham falado das desgraças e maldades praticadas por Pilatos, ou do acidente idiota da Torre de Siloé, e a tais narrativas, ele não acrescentou nada em especial, visto que dele não se tenha havido um ó, ou um ô, ou um que coisa. Não, ele apenas disse: se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. O fato é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém que esteja partindo desse mundo para a morada do Pai. Você teria? Sinto saudade, choro, abraço as memórias, beijo meu filho no meu coração todos os dias, mas não o traria de volta se pudesse. Sim, jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo que voltar a esse mundo, uma vez que dele, meu filho, esteja livre para sempre. Você acha mesmo que o sucesso publicitário é para comparar com o nome dela publicado no livro da vida? Seu olhar está enterrado neste mundo. E por isso fica impossível hoje para você o alegrar-se na glória de Deus. Entretanto, eu lhe digo, se tais perdas não nos projetam para Deus, pelo menos pelo afeto eternizado pelos filhos que já se foram para a casa eterna, pergunto: quando então se amará a eternidade ainda vivendo neste mundo? Será que um crente só deseja e celebra a eternidade quando o câncer já comeu tanto os órgãos, quanto a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não por Deus, mas apenas para ficar livre da dor? É mesmo assim? Deus é apenas uma alternativa ao desespero da dor sem cura neste mundo? Ora, se é assim, Deus ainda não é amado por nós. Chore, 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 pois dói demais. Mas chore enquanto vê a sua filha em glória. E portanto, ao chorar, chore por você e não por ela, posto que se ela visse você lamentando a glória dela, ela lhe diria: mãe, você não viveu para a minha felicidade, então por que se entristece com a minha plenitude em Deus? Além do que já disse, não tenho nada para dizer a ninguém, e nem a você, minha amada irmã, no Evangelho e no luto. Entretanto, sei que somente o Espírito Santo pode tornar alguém apto para discernir e se consolar com tais realidades invisíveis. Oro por você e pela sua casa, oro pelo seu genro, oro para que vocês se gloriem na esperança da glória de Deus, conforme se mande que seja para quem de fato crê em tudo o que confessa como fé em tempos de bonança. Receba meu amor e minha solidariedade nele, que ama nossos filhos mais do que em nosso egoísmo a gente consegue conceber o que seja amor. Essa foi a resposta desse pastor. Uma resposta até dura, entendo eu, mas verdadeira. E às vezes a gente fica preso aos nossos sofrimentos, às nossas angústias, e esquece que a gente precisa viver. Jesus nos leva para o fundo para mostrar que a vida continua.
Jesus nos leva para o fundo para mostrar que essa realidade, às vezes do inesperado, às vezes da angústia profunda, ela bate na nossa porta. Mas a vida continua. E aqueles que passaram para o Senhor, eles estão com o Senhor. Hoje eu estava ouvindo o pastor José ministrar pela manhã e ele falava disso. Estão com o Senhor, estão na glória de Deus. E às vezes a gente fica relutando contra isso. Eu quero encerrar essa palavra aqui, perdoe pela extensão dela, mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Deus está querendo entrar no teu barco e te levar para o fundo. Porque tem experiências maiores que você vai viver que você nunca viveu. Esses homens já pescaram muito, já haviam pescado muito, mas nunca tinham passado por uma experiência de pegar tanto peixe que a rede não estivesse suportando, de pegar tanto peixe que eles tivessem que dividir com os outros. Deus está te levando a uma experiência maior. Eu quero orar por você que veio a esta reunião e que nesta reunião Deus falou com você acerca do teu problema e da tua dificuldade e da tua dor. E eu quero te chamar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Pode sair do seu lugar e vir orar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Deus, Senhor, eu vou fazer na tua vida. Deixa Ele entrar no teu ser por completo. Deixa Ele entrar no teu barco. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar para o lugar onde Ele quer te levar. Porque é lá que Ele vai fazer. Um milagre desse tamanho não acontece no raso. Um milagre nessa proporção não acontece no raso. Não tem como acontecer no raso. Você imagina no raso vários peixes estarem numa rede. Não tem como. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da tua forma. É do jeito de Deus. Do jeito de Deus, Ele está te dizendo nessa noite: deixa eu entrar no teu barco e deixa eu te levar. Vamos para o fundo, querido. Topa a experiência de não ter mais a areia da praia como sua referência de desistência? Topa isso? Se você topa, vem comigo, porque eu vou te levar para o fundo. E no fundo eu vou te fazer ouvir a minha voz. E no fundo eu vou te fazer entender os meus milagres. E no fundo eu vou te fazer compreender que eu sou o Senhor. E que eu tenho controle de todas as coisas. Isso acontece no fundo. Coloca a tua mão no teu coração. Aleluia. Espírito Santo, essa noite a tua palavra ministrada, Senhor, tem nos confrontado, tem nos levado a pensar, Senhor, naquilo que somos, no que temos experimentado, nas nossas lutas e dificuldades. Pessoas, Senhor, que vieram aqui na frente, o seu coração já questionou por quê muitas vezes. Mas eis aí a palavra do Senhor que cura, a palavra que sara, está tratando agora, está mudando agora, transformando agora, fazendo nascer esperança, fazendo nascer uma nova realidade, uma nova perspectiva. E o Senhor nos chama para o fundo nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos pelos irmãos que aqui estão, Senhor. E te pedimos, Senhor, os leve a uma experiência nova. Os leve a uma experiência de milagre, Senhor. Quantos corações que choram agora, Senhor. Os leve a uma experiência de milagre. E nós profetizamos o milagre agora. Declaramos no mundo espiritual que esses milagres estão sendo liberados pelo poder do nome de Jesus e pela ação da tua palavra em nós. Porque a tua palavra promove fé no nosso coração.
E a fé gera milagre no mundo físico. E nós declaramos isso para a tua glória e para o teu louvor. Seja tu mesmo, Senhor, o maior milagre. Aquele que está no barco, aquele que faz a diferença, aquele que muda tudo, aquele que nos chama para o fundo, aquele que muda a nossa história. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, oro pela minha vida. Sustenta-nos no dia em que pensarmos em desistir. Sustenta-nos no dia da frustração. E opera um milagre na nossa vida, Senhor. Eu abençoo os irmãos que aqui vieram, em nome de Jesus. Porque assim faria o Senhor Jesus se aqui estivesse. Abençoaria esses corações que chegam à frente que choram. Abençoaria esses corações que aflitos estão na tua casa nessa noite. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos. Declaro, Senhor, que a tua palavra fará toda a diferença em suas vidas. E que a partir de hoje eles vão viver um milagre que eles nunca viram. E que a partir de hoje eles vão experimentar coisas que eles nunca experimentaram. E que a partir de hoje eles vão ver que o Mestre dos Mestres está com eles no barco. E estando com eles no barco, toda a história vai mudar. E serão transformados. E serão bênção para a vida de outros. Para a glória, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Você que está aqui na frente, eu queria que homem desse um abraço em homem, mulher desse um abraço em mulher, e declarasse assim: o teu milagre chegou, filho. O teu milagre chegou. O teu milagre chegou. Depois disso você pode sentar. Depois disso você pode sentar. Deus está fazendo isso. Eu sinto isso no meu coração. Deus está fazendo. Aleluia. Senhor, confia nele, confia nele. Deus vai fazer o melhor para você. Bem, queria ver, pode projetar aquele vídeo ali.